Olá, Entre Família está no ar e aposto que mais colorido, mais vibrante, mais empolgante, porque ela está aqui comigo hoje. Ana Isabel, seja bem-vinda. Você tá de férias do Cris, né? Só isso que você tá comemorando. Ele, inclusive, lá no camarim, Zaene, você tá comemorando o meu passeio, minha saída. Cris tá num compromisso, não e pode a minha estar alegria aqui era hoje. de estar com você acredita? A gente Tu já cai pensou nessa? juntas uma Eu não vez. caio. Caramba, eu vou ter que ter um abraço. É um prazer estar aqui do seu lado. Não, numa segunda-feira, né? Nada como uma pessoa com bastante energia e alegria no coração pra se juntar a gente, viu, Ana Eu sou Isabel? meio Seja conhecida bem-vinda. pela minha energia mesmo na segunda de manhã. Tem gente que acha meio irritante, né? Gente que acorda feliz, ainda mais na segunda. Mas eu sou assim, gente. Fazer o quê? Você dessa, Suzane? Seja Você não acorda bem-vinda. feliz, não? Não, acordo. Hoje em especial, assim, só um mal-estar, mas estamos aqui, firme e forte. Geralmente eu amanheço bem na segunda-feira. É verdade, Principalmente gente. depois que você foi num domingo, no meio da natureza e tal, já chega aqui mais revigorado. Olha, se você não segue a Suzane no Instagram, siga. Dá um pouco de inveja, daquela inveja santa às vezes, mas ela faz cada rolê legal. Ela e o esposo dela são super aventureiros. Mas enfim, não é esse o assunto do programa, o que, é que a gente veio fazer aqui? Liberdade! Liberdade! Não sei cantar, né? Você sabe cantar, né, Ana? Não faz isso. Eu não... Que vergonha, desculpa cantar na sua frente aqui. Eu só apresento com gente que sabe cantar, poxa vida. Não, Patrícia acho que não sabe cantar, hein? É, ficou Não, aí. a Patrícia tem outros talentos. Cantar não é um deles. Pois bem, vamos falar. Depois outro dia a gente revela pra você, Ana, a gente vai falar sobre liberdade profissional. E eu confesso, quando eu vi essa pauta, eu pensei assim, nossa, liberdade profissional deve ser uma coisa do tipo, eu posso estar em qualquer lugar, em qualquer tempo, a qualquer hora, fazendo o que eu faço e ganhando Pensa qualquer numa dinheiro. imagem, liberdade profissional. Pensa numa imagem assim. Na minha cabeça, a primeira que vem é a pessoa com o notebook na beira da praia, assim, ó, e água de coco do lado. Exatamente. Será que é assim, liberdade profissional? Não sei, hein? Aí depois eu amadureci mais a ideia e vim saltitante e feliz mesmo com dor pra cá e pensei, gente, liberdade profissional, acho que é isso, é você ser feliz aonde você está, é poder escolher. Eu entendo que talvez nem todo mundo pode fazer essa escolha, mas poder escolher fazer o que quer fazer, eu consideraria, viu? E a gente já tem que ir pro intervalo, mas a gente quer saber a sua opinião sobre esse Isso assunto. aí. A Suza colocou a dela, eu levei você aí por uma imagem de trabalhar na beira da praia. E a gente quer saber qual é a sua opinião. Quando se trata de liberdade profissional, o que é isso pra você? Qual é a sua ideia de liberdade profissional? Escreve pra gente no WhatsApp, você que tá acostumado a falar aí pra gente qual é o número. É o 12983150249, mas eu confesso que se não tivesse o TP aqui, ia dar um trabalhinho. 12, deixa eu ver se eu decorei. 12983150249. Deixa no TP mesmo, no TP. Olha aí, ó, tá na tela também que o GC sou eu que escrevo e no GC tá certo. Não que a Suzane confunda você. Humildade, gente. Olha só, você pode apontar a câmera do seu celular também pra cá, mas o GC sempre é muito bem feito mesmo. E daí você vai ser encaminhado direto pra nossa produção também. Coloca pra gente o que é liberdade profissional. A gente quer a sua participação por aqui. Entre Família só tá começando. Aperte o cinto, chega junto, porque o nosso especialista já tá ali, Dr. Lincoln Augusto, tá? Que vai nos ajudar a entender sobre esse assunto. A gente vai pro intervalo e volta já já. Entre Família de volta, hoje na companhia da Ana Isabel. Oi. Que é uma graça de pessoa. Ah, mas espera, que a companhia melhor de todas não sou eu, não é você, né, Suzane? É quem? Não. Ele. Ah, tá! Não. Ele. Caramba, Vocês não sabem. olha, eu ia tecer tantos elogios pra você, só que você cortou. Não, eu corto, porque poxa vida. pula a falsidade, né, Suzane? Que mentira! Ela tá constrangida de receber elogios, porque eu já falei isso no privado e iria falar em público, mas Mas tudo é que eu bem. quero fazer uma fofoquinha do bem. Ela não tá preparada pra tantas emoções assim hoje, então eu vou apresentar o nosso convidado, vou tecer todos os meus elogios Pra ele, guarda pra ele. Tá aqui com a gente mais uma vez, Dr. Lincoln Augusto, mentor em carreiras e negócios. Ele é doutor em Ciências Sociais Aplicadas e tem um currículo vasto, trabalha com planejamento urbano também, defendeu uma tese sobre esse assunto, né? Está aqui com a gente, já atuou também no ambiente acadêmico. Lembrávamos, inclusive, antes de começar o programa, né, que quando a gente conheceu o Lincoln, ele estava atuando nessa área, numa faculdade. A gente é muita gente, né, A Suzane? gente A assim... gente é muita gente, a Suzane nem tava dentro de família nessa época, a gente... Menina, tá bom. Quando eu quero dar o crédito, ela não quer, mas tá. Ana Isabel descobriu o Lincoln, ela que é a olheira das nossas fontes, especialistas por aqui. Então o Lincoln tá com a gente, ó, desde 2019. Foi. Se você chegou agora, o nosso relacionamento vem de muito tempo. Lincoln, seja muito bem. Gente, ele tá com uma foto, né, Lincoln? Você tava com uma foto. Eu vou pedir pra você mandar essa foto pras meninas, se você tiver o contato da Sara, ou enfim, pra gente poder pôr essa foto aqui. Estávamos todos muito diferentes. O tempo nos fez bem, né?
Pois é, ótima tarde, Suzaine, Ana, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. 3 anos, hein? Que beleza aquela foto, hein? Eu olho e falo, nossa, melhorei. Eu não tinha essa foto, quando eu me vi, eu fiquei, caramba, realmente melhorei. Você tava mais baby do que já Tava era. bem mais baby, né? Era 3 aninhos atrás. Mas assim, o Lincoln foi um achado daqueles que a gente nem acredita. A gente, como produtor, vai na internet, procura a fonte. A assessora marcou numa faculdade que fica aqui no interior de São Paulo. E aí a gente conheceu o Lincoln, ele gravou, e é o que a gente chama de sonora. Foi uma entrevista curta para uma matéria. E depois a gente trouxe ele aqui ao vivo a primeira vez. E aí o resto é história, você já conhece. O Lincoln tá aqui com a gente. Nossa, ó. ainda foi curta. Foi uma sonora Caramba, curta para uma Lincoln. matéria. Nem precisou Seja de muito. bem-vindo. Então, nada mais justo que você estar com a gente para falar sobre liberdade profissional, sobre esse assunto, né, que você entende muito bem e se destacou tão bem numa única sonorinha, né? A gente começa perguntando, Ana, pela questão teórica e filosófica da coisa, né? Sim. O que seria essa liberdade profissional? Contextualize, né? Você que já defendeu uma tese, teorize-nos a respeito. Quanto tempo eu tenho? Não, o programa é seu, Lincoln. Fica à vontade. Bom, vamos dizer assim que de forma muito simplista, a liberdade profissional é o exercício que você faz da sua carreira ou da sua profissão dentro do tempo e do espaço que é permitido você atuar. E a liberdade profissional sempre tem essas duas condicionantes. A questão do tempo, que é qual o tempo que eu tenho ou qual o tempo que eu priorizo para fazer as minhas tarefas e as minhas atividades e como eu conduzo isso, e também relacionado às próprias escolhas que você faz ao longo da sua carreira profissional. Então, tenho várias condicionais, ou várias condicionantes, melhor dizendo, que vão permitir com que você execute o seu trabalho dentro de uma lógica que tem aí um respeito corporativo, profissional, entender os limites que você pode utilizar e, claro, trabalhar sempre de forma muito organizada, priorizando aí o foco no seu crescimento pessoal. Então, o que você está dizendo é que liberdade profissional não é uma coisa unânime, um conceito que vem de cima para baixo, mas que pode ser algo que faz sentido para mim, para ela é algo que faz sentido para ela. Como é que funciona? Ela foi muito tempo verticalizada, Ana, ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo, pensando de forma assim, muito simplista. Mas com o passar dos anos, ela foi se transformando num modelo horizontalizado. Ou seja, quando a gente fala em liberdade profissional, vamos pensar assim, dentro de um ambiente corporativo, a gente está falando muito do respeito que a gente institui nas relações interpessoais e como eu equilibro esse respeito nessas relações. E quando a gente fala num sentido mais jurídico da coisa, aliás, no sentido de você enquanto pessoa jurídica, enquanto empresa, é como você faz a gestão, a administração de todos esses pormenores que envolvem a sua carreira profissional. Então não dá para a gente definir numa única questão, mas dá para dizer que é um assunto que dá muito pano para manga. E essa ideia que eu e a Ana, a gente comentava no começo, né? Quando a gente pensa em liberdade, a própria palavra, eu acho que já nos leva a esse conceito de, sei lá, não sei, natureza, ou então de ir e vir, aquela coisa de você poder escolher o que você quer fazer, na hora que você quer fazer. E aí a gente comentou sobre os pezinhos na areia, né? Que há quem diga que é ilusório também, né? Com o computador, assim, podendo ter essa tomada de decisão quase que geográfica, de tempo, né? De todos os aspectos aqui, se a gente for pensar um pouquinho, né? Talvez até financeiro. Você acha que a liberdade profissional se enquadra? Ou é só uma coisa que a gente sonha, mas ela é meio ilusória? É uma falsa sensação, Suzaine. Por quê? Porque a gente pensa o seguinte, que liberdade profissional é eu poder trabalhar do jeito que eu quiser, a hora que eu quiser, sem ter ninguém para prestar contas do meu trabalho. E assim, de certa forma, você pode ter algumas dessas relações a depender do tipo de trabalho que você escolhe. Se você escolhe fazer um trabalho remoto, por exemplo, é óbvio que você vai ter uma liberdade maior do tempo, do espaço, da localização. Mas se isso não ocorre, por exemplo, e você está dentro de um ambiente corporativo ou trabalha numa empresa, você vai ter que lidar com as questões que envolvem cumprimento de horário, as questões que envolvem ali o direcionamento das atividades que precisam ser feitas, os próprios prazos que o dia a dia acaba exigindo da gente. Então a gente tem essa falsa sensação de que liberdade é eu estar sentado, tomando minha água de coco, trabalhando no notebook e o dinheiro caindo todo mês sem fazer muito esforço. E na verdade não é bem por aí. Olha, a gente vai conversar agora com uma pessoa que está online com a gente e que encontrou a liberdade profissional dela de um jeito diferente. A gente está aqui falando, às vezes, de pessoas que pensam, liberdade é eu poder trabalhar na hora que eu quiser. No caso da Val, que está online, liberdade é trabalhar todo dia, o tempo todo, inclusive tem semana que ela nem tem folga. É isso mesmo, Val? Isso mesmo. É isso mesmo. A gente não tem liberdade, não é mesmo? A gente tem que trabalhar assim, temos os horários a cumprir.
Para uma pessoa presa, né, que tipo, não tem liberdade, você deu um boa tarde muito feliz. Pelo visto, você gosta muito do que você faz, né? Você é cabeleireira, é isso mesmo? Fala um pouco da sua profissão. Isso, sou cabeleireira há 14 anos, indo para 15 anos. Meu Deus, é tempo pra caramba na mesma profissão. Como foi que você começou? Você trabalhava já em um salão seu? Foi de cara assim? Ou você tinha ainda um trabalho em outro salão, prestando serviço? Como é que era? Não, eu comecei assim, a minha irmã tem salão há anos, né? E daí eu tive o primeiro contato no salão dela. Diante daquele momento, eu não gostei. Eu falei, não, isso não é para mim, eu não vou fazer. Só que aí eu vim morar para cá, para São Paulo. Daí, com isso, eu estava com o tempo vazio, queria fazer algo, entendeu, diferente. Eu disse, quer saber? Eu vou fazer cabelo, vou sair para passear, porque eu sei que não é uma coisa que vai levar a gente todos os dias, essa mesma liberdade profissional que vocês estão comentando. Eu pensava que era uma falsa ilusão, né? Achava que era tão assim, entendeu? Porém, peguei e fiz o curso do cabelo, né? E até hoje me identifiquei, gostei, estou. Foi com quem que eu me vi, eu tinha que trabalhar mesmo e graças a Deus com isso já conquistei várias coisas. Ô Val, boa tarde para você. Você veio da Paraíba aqui para São Paulo, né? Teve essa trajetória de mudança de estado, a descoberta de uma profissão, né? Você falou, vou ser, e se tornou, e está aí então há 14 anos atuando. Esse ano faz 15, em dezembro. E pelo que a gente soube, você gosta muito do que faz, porque você sempre atende as suas clientes, mesmo até fora de horário, no domingo, porque a gente entendeu que você gosta do que você faz, e se você quer agradar a sua cliente, você sempre se desdobra um pouquinho, é isso? Isso mesmo. Nossa, eu faço tudo para agradar todas, porque eu costumo sempre falar que, graças a Deus, sou muito grata ao que eu sou. Para mim, são minha família, são minhas clientes, porque aqui eu moro só, aqui eu vivo só. Tenho minhas clientes como parte de minha família. E para mim isso é tudo, entendeu? Tenho amigos também, graças a Deus, mas assim, gosto muito, muito mesmo do que eu faço. Tenho o maior carinho por todas elas, me dedico o tempo que eu posso me dedicar a elas. E isso, para mim, é tudo. Faço com amor. Me conta uma coisa, Val. Desde 2014, quando você abriu o seu próprio salão, né? Você tem seu próprio negócio, a vida ficou mais fácil ou mais difícil? Como é que foi essa questão da liberdade aí? Então, aí, primeiro eu trabalhei em um salão por um ano e pouquinho, aí lá nesse qual foi o primeiro salão que eu trabalhei, né? Salão mesmo. Daí veio uma proposta melhor para mim, eu fui para um segundo salão, e desse segundo salão eu resolvi abrir o meu mesmo, fiquei quase 5 anos no segundo salão e resolvi abrir o meu mesma. Daí, então, para mim foi assim, pensava assim, eu não vou trabalhar tal dia, eu vou a hora que quero, uma coisa vai passando outra. E termina que se você quer conquistar, se você quer fazer o melhor, se você quer estar dando o seu melhor, ter um lugar mais aconchegante, você tem que trabalhar. Né? Não tem como. É isso aí. Quem dá dinheiro Val, é mãe. gostei dessa noção de realidade com você. E como que você se organiza, então, né, para poder visitar a sua família lá na Paraíba? Pelo que eu soube, você consegue ir lá uma vez por ano. Então, como que você se ajusta? Porque ao mesmo tempo que você tem essa liberdade de escolher faltar, porque você é dona de si mesma, né, chefe de si mesma, você também deixa de ganhar. Como que você faz essa organização? Então, eu não tiro folga, já por isso mesmo, eu resolvi assim, eu não vou tirar folga, só quando é o extremo do extremo, aí eu vou e tiro também, né? Que a gente também é filha de Deus. Mas, enfim, eu procuro não tirar folga, procuro trabalhar sempre, eu me organizo direitinho, falo para todas elas, fico sempre comentando, em contato com todas, deixo as meninas que trabalham comigo aqui, tem a Carla que trabalha comigo e tem a Rafaela, eu deixo elas e eu vou, entendeu? Sempre fui, fiquei meus 15 dias, 12 dias, e graças a Deus, quando eu volto, parece que eu volto renovada, volto melhor, trago mais coisas, lá eu aprendo também, vou visitando um, visitando o outro, trocando experiências. Val, adorei te conhecer. Eu queria te perguntar como que você planeja o seu futuro, né? Como é que você olha pra frente aí, a Val de daqui uns 10, 15, 20 anos? Talvez já não esteja mais com esse pique todo. Como é que você imagina aí esse processo para conseguir continuar ganhando dinheiro, mas talvez tendo um pouquinho mais de folga, né, Val?
Ah, com certeza, eu penso ter mais um pouquinho de folga. Mas então, como costumam falar para mim, Val, você vai ser igualzinha a uma senhorinha que tinha batom vermelho e com 60 anos aqui puxando cabelo. Olha, que Eu não inspiração, duvido. né? Não, mas eu me vejo assim, mais pelo menos em 2 vezes no ano visitar minha família. Tá certo. Muito Val, bom. muito obrigada pela sua entrevista. A gente adorou essa sua energia, ter essa noção de realidade, né? Que se você quiser realmente conquistar o futuro, mesmo sendo uma empreendedora como você é, tem que trabalhar arduamente, né? Porque a gente falava aqui que achava que era escolher a hora, que queria trabalhar, e não é bem assim, né? Tem que jogar duro. Não, não é bem assim, não. A gente não tem patrão e temos, todos são nossos patrões. E a gente não tem para quem pedir férias, não tem para quem pedir décimo, atestado não temos para quem dá, então vamos que vamos. É Eu isso aí. amo trabalhar. Val, muito obrigada pela sua participação aqui no Entre Família. Um beijo. Beijo, obrigada a vocês, foi um prazer, viu, meninas? Amei. Prazer foi Que todo linda. nosso. Gente, que animada. Animada. Que energia, Ana. Agora eu fiquei muito impressionada porque com a vivência dela, a gente já passa rasteira ali num pensamento que muitas pessoas têm sobre a liberdade profissional, que é justamente esse de que eu vou acordar tarde, eu não vou ter chefe, né? Então, às vezes, o pensamento de empreender parte até de um lugar muito imaturo, né, Lincoln? Não só de visão de mundo, mas até emocionalmente falando, ai, que eu não quero responder pra ninguém, aí a pessoa vai empreender e Aí tem, sei lá, 50 patrões, Cara, que ela disse que são as clientes, né? Imagina, umas 50 clientes são 50 pessoas diferentes. Pois é, aquilo que a gente estava falando, é uma falsa sensação. E a Val, ela ilustra isso muito bem, porque ela mostra, quando você decide empreender, a relação com o trabalho ela é muito diferente. Ou seja, a sua carga horária passa a ser uma carga horária diferente daquela, por exemplo, quando você é um funcionário registrado em CLT, que você tem, inclusive, por lei, uma quantidade de horas a serem cumpridas durante a semana. No momento em que você empreende, você não tem um chefe, todos os seus clientes são seus chefes, né? Como ela bem colocou, para quem que eu vou entregar o meu atestado? Quer dizer, o atestado é para ela própria. Então, assim, muitas vezes a gente vê até um sacrifício muito maior por parte do empreendedor, e a gente já falou isso em outras pautas do Entre Família, boa parte da economia no Brasil é sustentada pelo microempreendedor individual, que são essas pessoas que têm hora para acordar, mas não têm hora para deitar. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de carreira, né, Lincoln? A gente parte do pressuposto de que talvez uma pessoa bem-sucedida, a gente entraria em outra pauta se eu explicar sucesso, mas assim, começa a carreira ali, um júnior, vai crescendo, se torna um pleno, depois se torna um sênior e assim vai galgando esse rumo, né? E a gente sempre está ali para aplaudir e admirar essas pessoas que fazem toda essa trajetória que a gente espera, né, que todo mundo vá crescendo e tal. O que a gente poderia dizer nesse contexto de liberdade profissional, de repente, para alguém que tá tudo bem, tá ali, conquistou um patamar pleno, tá ótimo, porque também não quer trabalhar mais, sabe que ganharia mais, mas também teria menos tempo, conseguiu um bom salário, um bom tempo e diz assim, olha, tá ótimo aqui para mim, tá tudo bem assim. Olha, Suzane, o que é o importante? É eu colocar no papel assim, quais são as minhas habilidades, o que eu gosto de fazer e como o trabalho que eu pretendo executar vai me permitir ter algumas prerrogativas dentro daquilo que eu faço, entre elas a liberdade. Porque às vezes o modelo de trabalho que eu escolho, ele vai muito contramão aquilo que essa possível liberdade forneceria para esse profissional. Ou seja, eu quero um trabalho que, na verdade, o modelo como ele se executa exige uma alta carga horária, por exemplo, durante o dia ou nos finais de semana. Por exemplo, quem escolhe trabalhar com turismo e hospitalidade. Você tem uma coisa que você não tem mais, é final de semana nem feriado, porque enquanto você está trabalhando, os outros estão se divertindo, ou na área da saúde, por aí vai. Então é muito importante colocar no papel assim, o que eu gosto de fazer, o que eu faço muito bem e como isso se conversa com o tipo de trabalho, profissão ou carreira que eu quero seguir. E aí sim eu consigo meio que equacionar para chegar a um denominador comum do que provavelmente vai me trazer mais satisfação pessoal. Eu acho que isso que Gostei a dessa dica. Suzane tá levantando aqui em relação a como funciona o ambiente empresarial, né? Você vai crescendo e tudo, e o que se espera muitas vezes, o que se estimula é que você tem que querer crescer, que você deve querer galgar nesse espaço, né? Assumir posições de maior liderança, enfim. Mas como a gente está abrindo espaço aqui para todas as formas de pensamento, aí eu queria te perguntar, de repente o funcionário, ele não tem essa ambição de crescer. Para ele, a realização de vida dele não está no trabalho.
Então, eu posso julgar como acomodado alguém que entendeu, não é até aqui que eu quero ir, eu estou bem. Tudo bem para mim engolir alguns sapos e fazer coisas que o chefe me manda, desde que eu possa colocar a cabeça no travesseiro tranquilo, porque eu não tenho que me preocupar com como estão as finanças da empresa. Amanhã eu vou, bato meu ponto, eu vivo, enfim. Isso também não seria uma forma de entender o trabalho CLT como uma forma de liberdade também? A gente associa tanto a empreender, mas não necessariamente, né? É porque Isso, assim, verdade. Ana, muitas vezes as pessoas elas fazem justamente essa associação de que o fato de empreender vai tirar a sua liberdade, então muitos acabam condicionando ficarem no regime da consolidação das leis do trabalho. E eu não vejo problema nenhum em quem eventualmente se sente feliz, satisfeito com o que faz e não tem interesse, por exemplo, ou pretensão de fazer uma carreira vertical, horizontal, crescer de diferentes formas. O que é importante é se você é feliz com aquilo que você faz e se aquilo que você faz transforma, traz propósito para você e para as pessoas que estão à sua volta. Porque eu conheço muitas pessoas que trabalham na operação que jamais aceitariam um cargo de gestão, porque amam o que fazem, porque querem ter aquele tipo de responsabilidade. E está tudo bem, né? Eu sempre digo que tem 3 tipos de profissional, fazendo uma alusão a esse sentido. O que carrega o piano, o que afina o piano e o que toca o piano. Qual é o mais importante? Todos são importantes. Então não tem essa lógica quando eu trago para o mundo corporativo algo que seja diferente. Talvez a gente estivesse Legal. falando de forma mais tranquila sobre querer ficar onde está, se as pessoas que estão onde estão fossem valorizadas por estarem onde estão. É que às vezes elas acham que eu só vou ser valorizado no dia que eu subir para a chefia. Mas seria legal que cada um fosse valorizado por ser bom naquilo que faz, ainda que não seja necessariamente um cargo de liderança. Ai, esse mundo talvez um dia suja. Lincoln, você falou sobre a pessoa estar feliz aonde ela estiver. E se a gente estiver falando para alguém que não esteja, mas que também não sabe muito bem para onde quer ir? E você trabalha muito com isso, com essa questão de mentoria. É claro que a gente não está olhando aqui, né, para a Dona Maria, para o seu José, individualmente, analisando toda a trajetória, mas assim, de uma maneira generalizada, o que essa pessoa poderia considerar nessa questão de carreira, se de repente ela ainda não teve assim, essa descoberta e essa sensação de liberdade profissional? Porque muitas vezes a pessoa acorda na segunda-feira e acha que está indo para um calvário, né? Porque não está feliz ali. O que a gente percebeu, e a gente também falou isso em outras pautas aqui no Entre Família, numa pesquisa pós-pandemia, de cada 10 brasileiros, 7 estavam repensando a sua carreira. A gente só está atrás na média global para a Índia, por exemplo, enquanto a média global é de 50%, a Índia com 73% e o Brasil com 72%. Então, assim, de cada 10 pessoas que a gente conversa, 7 estão pensando, será que é isso mesmo que eu quero e gosto de fazer? Então, é natural que a gente passe por esse processo. Mas, Suzane, é muito importante buscar ajuda profissional. E essa ajuda profissional pode ser de diferentes formas. Você pode ter um mentor de carreira? Pode. Você pode procurar terapia? Pode. Mas ter alguém que ajude você a olhar com uma visão mais macro te permite fazer um mapeamento do que de fato você é bom e como essas habilidades se cruzam com as oportunidades de mercado. Porque diferente de 20 anos atrás, tem muitas possibilidades diferentes de você trabalhar. E eu não estou falando isso nem no ambiente jurídico, né, no sentido de empresa, no ambiente físico também. Mas é preciso fazer esse olhar um pouco mais distante da realidade para colocar menos sentimento, mais razão e aí um mapeamento mais claro da carreira. Fantástico isso. E se você perdeu o programa de profissão versus carreira, dá uma procurada no NutriPlay. Foi contigo também esse programa, não foi? Em que a gente explicou mais ou menos isso que você está falando. Há outras formas, por exemplo, a Val é cabeleireira, ela trabalhava no salão prestando serviço, ela hoje tem o dela. Se ela quiser vender um curso online, ela vai continuar sendo cabeleireira. Essa é a profissão dela, mas ela pode fazer carreira de diversas formas diferentes. Talvez olhar para a sua profissão com esse olhar mais afastado e descobrir outras carreiras que você pode construir, ainda tendo a profissão que você tem. A gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, você vai conferir 3 conceitos meio equivocados sobre liberdade profissional. 3 coisas que liberdade profissional não é. Não sai daí, porque você não pode perder. De repente você está, eu estou querendo empreender, mas está com a cabeça ainda meio, com os pensamentos meio distorcidos. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Não sai daí. Voltamos aqui com Entre Família e hoje eu estou aqui junto com você, te acompanhando nessa jornada sobre liberdade profissional. Você está vendo o bate-papo aqui, né? Eu, a Suzane, o Dr. Lincoln Augusto. A gente está discutindo o que afinal é liberdade profissional. O que significa ter liberdade? É ficar na praia? É ter meus próprios horários? Enfim, falando tanto sobre liberdade, eu acabei me lembrando de uma coisa.
Lembra quando a gente era criança? Se você aprendeu a orar quando criança, provavelmente você aprendeu assim. Ou se você ensina seu filho a orar, você ensina assim. Ah, vai falar com o Papai do Céu? Você junta a mãozinha, fecha os olhinhos, aí você ajoelha e você fala, Papai do Céu. E aí tem toda aquela ordem, né? Você fala assim, assim, assado. E de preferência, como eu falei, de joelhos. É ótimo orar desse jeito. Eu ainda hoje oro assim às vezes. Mas sabe o que é mais legal sobre a oração? Não necessariamente precisa ser desse jeito. Quando se trata de liberdade com o Papai do Céu, a gente tem, porque esse foi um privilégio que ele fez questão de restaurar. Mesmo depois do pecado, quando a gente perdeu a conexão, quando Jesus foi prometido, esse privilégio de orar já estava restaurado. Só pela promessa de que Jesus viria, você já podia dirigir seu pensamento ao céu e falar com Deus. E o que isso significa? Significa que se você está no ônibus, de repente, você lembra de uma coisa que angustia seu coração, você pode fechar os seus olhinhos e orar encostadinho na janela mesmo. Ou se de repente uma conversa que você não estava esperando, alguém chega com 7 pedras na mão em direção a você e você não tem nem a oportunidade de fechar o olho, você já fala com Deus assim, ó, Deus me dá sabedoria aqui agora, ó, rapidinho. Ou uma situação no trânsito que te deixa com medo, alguém te fecha e você percebe que talvez um acidente possa acontecer e você faz aquela oração, meu Deus, me ajuda. Todas essas são orações, são privilégios restaurados que a gente tem com Deus e que a gente pode fazer. E Deus nos ouve. O privilégio restaurado é a primeira lição dessa revista que eu tenho aqui na mão. Esse guia de estudos que, como o Cris fala, tá quentinho, ele até brinca, né? Que tipo, a revista tá pelando. Aqui, ó, o privilégio restaurado, a oração. Deus nos ouve, é essa pergunta que essa revista se propõe a responder. Você vai aprender muitas outras coisas aqui, além da liberdade de falar com Deus de qualquer lugar, né? Você vai aprender sobre o poder da oração, de onde ele vem. Você vai aprender sobre a oração que Deus diz sempre sim. Sabia que tem uma oração que Deus sempre diz sim quando a gente pergunta? Pois é, quando a gente pede por isso, Deus sempre responde sim. E está aqui na minha mão. Eu vou mostrar aqui essa revista para que você possa ver. O DDD para você pedir essa revista é o DDD 12 21 27 31 21. Nesse telefone você vai ligar em horário comercial e vai ter alguém para te atender. Agora, se você prefere falar no WhatsApp, você pode mandar uma mensagem no DDD 12 982 44 4449. Aí nesse aí você pode mandar a hora que for, que assim que tiver alguém disponível, até aquele próprio atendimento automático vai responder você vai preencher um cadastro e essa revista vai chegar na sua casa de graça. Isso mesmo que eu falei, nenhum centavo você vai pagar. E não é porque não teve custo não, viu? Porque isso aqui teve um custo, para ficar bonito assim, tem um preço, mas já foi pago pelos Anjos da Esperança. Se você é um anjo, inclusive, muito obrigada, você torna tudo isso aqui possível. E você que quer a revista, manda mensagem agora, liga agora mesmo que ela vai chegar de graça na sua casa. E é isso, Zaine, vamos voltar a falar de liberdade profissional. Falamos de oração agora, vamos falar de liberdade profissional. O que é que você tem aí pra gente? E eu gostei, hein? Jogou um suspense no ar sobre a resposta que Deus sempre diz sim. Essa Ana, ela gosta dos mistérios. Pois bem, agora vamos revelar para você, eu que não sou nada misteriosa, já vou revelar de cara para você 3 aspectos do que não é liberdade profissional. Mas quem vai explicar mesmo é o Dr. Lincoln Augusto. Eu só vou revelar e ele vai pegar essa bola. A gente tem aqui um escritório muito bonitinho. Inclusive, viu, William? Muito obrigada por essa dinâmica. Você pode estar indo lá em casa a organizar o meu escritóriozinho. Adorei do jeito que você colocou aqui. Tá precisando de uma força lá. Bora lá então, Lincoln. Primeira situação aqui no porta-retrato. A gente comentou um pouquinho sobre isso, né? Ser chefe, a gente tem a sensação que quando eu for chefe, eu vou poder mandar, vou poder folgar e sabe lá quantas mais liberdades a gente vai poder ter. Mas lendo engano, né? Nem sempre pode ser assim. Às vezes em algumas áreas até dá, né? Para fazer bem o que entender. Mas na nossa dinâmica aqui, Lincoln, isso não é sinônimo de liberdade profissional. Por quê? Não é sinônimo porque a gente percebe que quando você assume uma posição de gestão, de chefe, por exemplo, a quantidade de trabalhos que você tem, às vezes, é muito maior do que quando você era simplesmente um colaborador que participava ali da operação da empresa. Então, a gente tem essa sensação, Suzane, de que quando eu ocupo uma posição de gestão, eu vou ter mais tempo para aproveitar a posição da qual eu estou de chefia.
E isso é um mito, porque a gente sabe que o trabalho ele é dobrado. Em especial quando você também decide empreender, porque dependendo do tipo do negócio que você tem, como a gente viu no bloco anterior, no caso daquela cabeleireira contando que, na verdade, ela não tem liberdade profissional, ela trabalha muito mais do que antes. Claro, isso está muito relacionado com o que você gosta de fazer. E o prazer do trabalho também é importante ser levado em consideração. Eu sempre digo uma frase aqui, que é uma frase do Pablo Picasso, que diz: quando trabalho descanso, fazer nada ou entreter meus visitantes deixa-me cansado. Então tem gente que o trabalho é fonte de descanso, está tudo certo. Nossa, hein? Que energia. Eu tenho uma amiga, Lincoln, que ela foi promovida, então ela se tornou gerente de uma agência bancária. A gente ficou muito feliz, obviamente foi uma grande promoção, mas eu achei que a vida dela ia ser incrível e até hoje eu não me conformo que ela é a primeira a chegar na agência e a última a sair. Eu falo, amiga, a sua vida só ficou mais difícil. Como assim? Não é possível toda essa promoção e você... a responsabilidade sobre ela é maior, por isso que ela tem que abrir e fechar a agência. Então, ser chefe realmente não é um sinônimo de talvez essa liberdade que a gente imagina. Mas como e você às vezes colocou... isso está condicionado, Suzane, é uma promoção de R$400, R$500, R$800. Não que 400, 250, R$1 não faça diferença no seu orçamento doméstico. Mas às vezes é um preço muito caro que você paga para se privar de tantas outras coisas. É isso aí. Vamos então para mais uma situação aqui. Vamos pegar essa do computador. Liberdade profissional não é mais inseguro que CLT. Isso é um mito também, porque independentemente de qual a modalidade que você escolhe, então vamos pensar o seguinte, existem 4 tipos de transição de carreira que você pode ter. Aquela que você vai mudar de área, a que você vai mudar de profissão, aquela que eventualmente você vai mudar de emprego e a que você vai mudar de CLT para funcionário em pessoa jurídica. E o que a gente acha, às vezes, é que estando no modelo CLT, você está completamente inseguro, não tem risco nenhum. E o risco, ele existe em qualquer campo de trabalho, seja enquanto um funcionário registrado em carteira, seja quanto um funcionário, aliás, um empreendedor, um microempreendedor individual. O que você precisa fazer na sua carreira é mitigar, ou seja, diminuir a probabilidade dos riscos que acontecem em decorrência das más escolhas. Enquanto profissional, você pode deixar de fazer escolhas positivas que vão te gerar consequências no futuro. Enquanto empreendedor, você pode tomar decisões que vão te atrapalhar também no futuro. Então, não existe essa sensação de que o fato de estar no CLT eu estou mais seguro. Isso também é uma falsa ilusão. A gente não pode colocar todos os ovos numa única cesta. Foi isso que a pandemia ensinou. Até porque, né, se amanhã, por exemplo, a Patrícia chega para mim e fala, olha, Suzane, é o seguinte, arrumamos outra apresentadora para o Entre Família. O máximo que vai acontecer é eu ficar 30 dias, entendeu? Então, assim, realmente não é seguro essa questão, porque estou aqui empregada e que pode ser seguro. Eu acho muito legal essa sua ideia sobre os ovos e a galinha, e eu acho que esse é um passo muito grande. Até daria uma pauta, né, Ana, para a gente falar em algum momento, que nós, como brasileiros, e talvez por uma questão cultural, a forma como a gente trabalha, e claro, gente, CLT é uma grande conquista, mas a gente teria que ampliar os nossos horizontes, né? Porque, às vezes, realmente a gente se assegura nisso aí, mesmo tendo habilidades e possibilidade de conquistar outras coisas, a gente acaba ficando no esquema do CLT, porque, né, a Val falou sobre o atestado médico, né? Então, a gente tem umas seguridades. Eu acho legal quando você fala sobre não colocar os ovos numa única cesta, para a gente ter essa ideia de que a gente não tem como controlar as coisas. Então, em algum momento, né, pode ser que dê ruim, infelizmente. Muito bem. Não temos isso culturalmente, né, Lincoln? Mas está aí para a gente poder aprender. Não sei se vocês entenderam se eu me fiz entendida. Tá aqui, ó, gente, deixa eu colocar em pé mais uma situação do que não é liberdade profissional. Só para quem tem sorte. Será que vai parar? Parou. E aí, Lincoln, liberdade profissional é só para aquelas pessoas que de repente nasceram abastadas, já numa família bastante estruturada e teve a sorte de nascer nesse lar? Não. A liberdade profissional ela vai estar muito condicionada, Suzane, como nós falamos no bloco anterior, a maneira como você correlaciona as suas atividades, prioriza as suas atividades e o modelo de trabalho que você tem. Então, obviamente que vão ter tipos de trabalho que a sua liberdade profissional ela vai ser mais condicionada. O exemplo que a gente deu foi para quem trabalha na área do turismo, da hospitalidade, da hotelaria. Obviamente que no final de semana, enquanto muitos descansam, muitos tantos outros precisam trabalhar. Então, essa relação da liberdade, ela cruza uma linha muito tênue e a gente não pode se confundir achando, por exemplo, que é só para quem tem sorte. O que a gente percebe é que
com o passar dos anos e a maturidade profissional, Suzane, as pessoas acabam fazendo escolhas que permitem ela decidir o que para ela é prioridade ou não. Então, para muitas pessoas, a partir de um determinado momento da sua carreira, é prioridade passar mais tempo com a família. E a partir do momento que eu priorizo isso, é claro que a minha liberdade passa a ser algo importante. Então, eu vou tentar negociar na empresa, eu vou tentar negociar no negócio em que eu tenho, eu vou capacitar alguém para poder fazer o que eu faço. Mais uma vez, eu vou pegar o exemplo do bloco anterior da cabeleireira, que contou a história dela. Quer dizer, ela viaja para Paraíba, ela fica 15 dias fora, mas ela tem 2 pessoas que ajudam ela, que fazem o trabalho muito bem por ela. Então, nesse caso, eu preciso avaliar todas essas condicionais que eu tenho próximo a mim e tomar uma decisão que me permita gozar no momento correto das minhas férias, do meu tempo, porque também trabalhar só o tempo todo e não ter um espaço para o lazer pode prejudicar, por exemplo, a sua saúde mental a longo prazo. Nossa, muito com certeza. Essa questão da gente entender em que fase da vida a gente está é muito importante, né, Lincoln? Porque a gente sempre tem essa tendência de olhar realmente para o vizinho, para a grama verde, né, do outro. Só que a gente tem que entender, as histórias são diferentes, o tempo é diferente, as prioridades são diferentes. Você falou sobre família. Então, sei lá, antes de ser mãe, por exemplo, era uma coisa. Depois que me tornei mãe, é outra coisa. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração e tentar entender a nossa história, com as capacidades que a gente teve. Eu falei sobre família rica, mas muitos nascem nesse lar e conseguem, infelizmente, destruir tudo o que alguém conquistou, né? Então, realmente, a força do trabalho, ela é linda, assim, se a gente olhar, né? Eu sei que a gente carrega essa coisa do trabalhador, né, e tudo, e faz os memes e aquelas coisas, mas, assim, acordar na segunda-feira, imaginar que você tem o seu trabalho, isso é extremamente gratificante. Quando você está feliz nesse trabalho, é mais gratificante ainda, com certeza, né? Vamos fazer aqui mais uma vez, vamos colocar mais uma vez aqui para o nosso telespectador. Então, é o seguinte, gente, a gente tentou trazer esses três coisas que talvez a gente se ilude achando que é liberdade profissional e, na verdade, não é. Temos aqui, então, que é ser chefe, e o Lincoln muito bem explicou, né? Por que sim, por que não. Achar que talvez seja mais inseguro que CLT pode ser tudo e às vezes não pode ser que não seja. E em terceiro lugar, a gente tem ali só para quem tem sorte e não é bem assim, né? Tanto é que o Lincoln nesse ponto que ele atua, né, no desenvolvimento de carreiras de outras pessoas. E isso é muito legal, né, Lincoln? Essa questão do autoconhecimento, essa questão da mentoria, essa questão de uma ajuda profissional, porque muitas vezes a gente tem essas habilidades, mas a gente não consegue se enxergar, né, em novas conquistas, por exemplo. E a maior parte das pessoas, dos profissionais que me procuram, eles não me procuram porque eles estão no momento pleno das suas carreiras e querem fazer um pequeno ajuste. Eles me procuram porque, na maior parte das vezes, eles estão infelizes com as escolhas que fizeram e querem tentar saber se dá para corrigir, temporalmente falando, as escolhas mal feitas ao longo da sua vida. E aí é claro que isso vira um desafio, mas que com trabalho, se conhecendo, fazendo bons exercícios, é possível corrigir muita coisa. É isso aí. Vamos voltar para nossa salinha, chamar a interação do pessoal de casa agora, Ana? Vou girar aqui. Eu não tenho maturidade para essa cadeira que gira não, minha gente. Se eu pudesse, ficava rodando o dia inteiro. Eu tava assistindo vocês. Eu também queria rodar, mas a minha, eu vou bater bem aqui, entendeu? Não dá certo. Gente, vamos parar de rodar, né? Ficar, enfim, vamos falar de interação, que é o que interessa, que é ouvir você que tá aí desse lado. Eu já fiquei sabendo que teve gente que falou coisa muito interessante, muito importante pra gente inserir aqui na nossa conversa. Vamos lá com a primeira da tarde de hoje. É a Mônica Martins. Olha só, Lincoln, ela falou assim: estou com muita dificuldade para virar essa chave de CLT para autônoma. Muitas vezes me questionam se vale a pena. Eu acredito que sim, mas a minha mente fica trazendo esses questionamentos. E aí, antes de eu te entregar isso, pode acontecer, inclusive, por conta de uma questão geracional, né? Por exemplo, eu tenho 27 anos, então digamos que eu tô ali no limiar da nova geração, né? Já me considero até meio cringe, como foi a pauta que a gente fez um tempo aí para trás, mas tô ali no limiar. E a gente é filho de uma geração que descobriu que fez a faculdade, garantiu o CLT, sua vida tá feita. E aí, de repente, vem esses menininhos novos que falam assim, não. E aí ela tá aí, vendo esses meninos novos que se jogam com tudo, mas ela veio dessa geração CLT. Isso pode ter a ver, né? Por que a gente tem tanta essa dificuldade, esse medo, assim, de largar o CLT? Olha, é interessante essa questão que a Mônica traz, porque muitas vezes a gente fica se perguntando justamente isso, né? Vale a pena, não vale a pena? Culturalmente falando,
de forma, claro, muito grosseira. A gente foi educado assim, você precisa ter um bom trabalho, construir uma carreira, você tem hora para chegar, mas não tem hora para sair, o que o seu chefe disser, você tem que fazer. E assinar a carteira. E assinar a carteira. Mas a gente percebe que com a mudança, com a chegada da tecnologia, com as novas formas de trabalho, cada vez mais isso vai se diluindo com o passar do tempo, né? Então, a gente vai perceber que daqui a alguns anos, a gente vai olhar para esse modelo que a gente tem hoje, Mônica, e vai se perguntar assim, por que eu não optei em fazer a mudança antes? Mas não pode ser uma mudança qualquer, tem que ser uma mudança planejada. É aí que o brasileiro falha, porque a gente muitas vezes ou tem preguiça ou dificuldade de fazer um bom planejamento no papel para você mensurar se de fato vale a pena fazer esse processo de transição. Mudar de carreira não é tão simples. A carreira é um dos poucos aspectos da nossa vida que se conversa com todas as áreas. Se conversa com a vida familiar, se conversa com a nossa fé e com a nossa crença, com o nosso propósito. Então, é como um jogo de xadrez. O movimento errado pode aí trazer muitos problemas a longo prazo. Olha, Lincoln, com toda a humildade no meu coração, me permita, eu acho que numa hora dessa a gente tem que avaliar o quanto a gente está fugindo de um trabalho, de um chefe, de uma carga horária talvez, e do quanto a gente está indo em busca de uma realização e de um sonho. Porque eu acho que essa é a nossa força motriz, né? Se eu estou indo virar autônoma para a grande realização de um sonho, um desejo de algo que eu tenho vontade de fazer, um ideal com propósito, poxa vida, né? Isso conta muito. Mais do que se eu estiver só tentando fugir. Da questão da carga horária e do crachá. Acho isso muito legal. Eu, particularmente, né? Sou um pouco mais velha que a Ana, só um pouquinho. Quando eu tinha 16 anos, foi assim, ó, uau, assinei minha carteira de trabalho, entendeu? Foi um momento de muita vitória. Então, eu tenho um apego à questão do CLT e tudo que representa. Mas também sou uma pessoa muito sonhadora, que me aventuraria facinho, ao contrário do que o Lincoln sempre disse, né? Olha, gente, pense com cuidado. Eu iria sem pensar. Eu acho, Lincoln, que algo que pode deixar o coraçãozinho, não só... Mônica, né, que foi que falou com a gente, não só da Mônica, mas de muitas pessoas que estão aí nessa coisa do vou empreender ou não vou, é pensar que você precisa estar ou num cipó ou no outro. E aí a pessoa fica nessa de planejar a mudança, eu vou empreender, aí fica se jogando, aí vê o cipó do empreendedorismo lá e não consegue largar o CLT. De repente, segura os dois ao mesmo tempo, por um tempo, né? Até você perceber que o empreender está dando futuro, certo. E aí você solta o outro. É mais ou menos assim que funciona a transição? Ana, a maior parte das pessoas que querem fazer isso é justamente esse conselho que eu dou. Você não precisa largar o seu trabalho em CLT para já começar enquanto um microempreendedor individual. Você pode tentar conciliar, claro, a depender da finalidade, do tipo de trabalho enquanto empreendedora que você vai escolher, mas o ideal é que você consiga por um tempo, e claro, cada especialista vai dizer uma coisa, mas eu costumo dizer que entre 6 meses e 1 ano é um tempo seguro para você fazer essa transição. Então você continua trabalhando na empresa, você continua com as suas obrigações enquanto trabalhador registrado em carteira de trabalho, mas você já vai conhecendo, tentando, se capacitando, investigando o mercado que você pretende atuar para você ter uma segurança maior. Quando a transição é muito rápida, aí o risco é muito maior. Verdade. Vamos chamar mais aqui interações no nosso programa. Deixa eu ver quem está chegando aí de casa. É o Hilário Leonardo, está sempre coladinho com a gente. Ó, Lincoln, fala lá de Angola, da cidade de Luanda. Eu não gosto muito de trabalhar fora do meu horário e nem fazer coisas que não foram definidas no contrato laboral. Ou seja, eu sou do tipo de trabalhador que só faz o que está no contrato. Será que estou gozando da minha liberdade profissional ou estou sendo duro demais? Olha, eu achei a pergunta dele maravilhosa. Porque excelente. A gente vem com a pauta aí, fica de olho no Entre Família, que a gente só traz assunto maravilhoso, né? Esse assunto de fazer só o que está no contrato está super em alta na internet, a gente vai abordar isso aqui no programa. Mas vou deixar o Lincoln responder, ele está sendo duro demais ou ele está tendo liberdade profissional do jeito dele? Hilário, excelente a sua pergunta, um abraço para todos de Angola. Veja, quando a gente pensa nesse sentido, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente acha que a gente está sendo muito duro, porque cada cultura tem uma forma diferente de enxergar o trabalho. Então, talvez, por exemplo, em Angola, as relações de contrato de trabalho podem ser um pouco mais rígidas ou menos flexíveis do que em outros países. O que a gente pode te dizer por experiência por aqui, Hilário, é o seguinte: quando a gente é mais flexível, a gente passa a ter mais oportunidades.
Então, eu acho que nada melhor do que negociar, né? Claro, obviamente você tem o seu horário de entrada, o seu horário de saída, mas muitas vezes negociar, muitas vezes também estar disposto a conceder um tempo a mais, por exemplo, para aprender uma outra coisa. Eu posso ficar mais tempo no trabalho, desde que eu negocie com o meu chefe, que parte desse tempo vai ser para aprender uma atividade da qual eu ainda não conheça, por exemplo. Então, eu também estou ganhando ficando mais tempo. Por isso, tem que analisar muito bem qual é a relação do trabalho que você está, Hilário, e quais são as vantagens e desvantagens, obviamente, sem nunca exceder aquilo que foi estipulado no seu contrato. É uma linha tênue, hein? Pois é. Por isso que rende um programa todo esse assunto, rende muito. Envolve cultura, enfim, uma infinidade de questões aí. Mas já que teremos um programa sobre isso, não é mesmo, Hilário? Você está convidado a ficar de olho aqui na Entre Família. Vamos a mais uma interação, né, Ana? Simbora. Quem mais vem aqui na nossa telinha hoje é a Fabiana Soares. Estou atuando profissionalmente como organizadora e executora de controle financeiro de pequenas empresas, de forma autônoma e remota, após ter trabalhado pouco mais de 20 anos como CLT nessa área. Que continua, vamos lá. Mas como a maioria das mulheres, tenho outros papéis. O de mãe, esposa, dona de casa, cristã e a liberdade geográfica e de tempo são maravilhosos, porém exigem muita disciplina, organização e limites. Entendo que desta forma conquistei a minha liberdade profissional com muito trabalho e dedicação. Só não dá água de coco e praia ainda. Fábio, tem que trabalhar um pouquinho mais, né? Pra poder ficar com o pezinho esticado na praia assim, ó. Aguinha de coco e o notebook. Leva o notebook pra continuar trabalhando. Ai, Fabiana, eu poderia ouvir sua voz dizendo aqui. Foi muito legal essa interação. E ela descreveu muito bem, né? O nosso programa todinho numa única... E veja que foram 20 anos CLT. Aquilo que você falou sobre fase de vida, né? De repente, para você, são 5 anos de trabalho, né? Como esses jovens que começam um pouquinho no CLT. Ah, não, com 5 anos já entendi que não é CLT que eu quero. Ela levou 20 anos, agora são 20 anos de experiência, né? Uma carreira consolidada. Ela levou o network dela quando ela foi trabalhar como autônoma. Tem suas vantagens também, né? Pois é, a Fabiana ela seguiu a lição de casa direitinho. Ela conseguiu, pouco a pouco, fazer esse planejamento e, obviamente, ainda não está gozando de estar sentada, né? Na praia, tomando a sua água de coco, mas certamente tem outros benefícios. Estar com a família, poder curtir o final de semana, poder se dedicar às atividades que ela considera importante. Mas a realidade da Fabiana, é importante a gente salientar, que é a realidade de muitas mulheres no Brasil, que acabam tendo esses múltiplos papéis, tendo que equilibrar tantas coisas diferentes e ainda assim cuidar da carreira profissional. Então, acho que você acaba servindo como um exemplo para muitas pessoas que estão assistindo o programa se inspirarem e acreditar que é possível se tiver disciplina. Disciplina e constância são duas coisas muito importantes na carreira profissional. Exatamente. E é aí que muitos se perdem, na disciplina e na constância. Porque se você não for disciplinado e não tiver um foco constante, se você parar para olhar para o lado, quando você viu, já passou o tempo e aí não consegue voltar mais. Entenda, é tudo que eu sou, disciplinado e constante. Ou todo mundo ficou em silêncio. Eu queria muito que vocês pudessem ouvir a risada que a Patrícia deu no ouvido da gente. A Suza falou, sou disciplinada e constante. A Patrícia deu aquela risada. Gente, por quê, né? Por que a gente não aprende isso? São só 2 palavrinhas, né, Lincoln? Mas tudo bem. Vamos mudar de assunto, né, Suzane? Vamos para a interação. Próxima participação, meu Deus. Sidneia Martins, minha enteada ganha mais de R$3.000 fazendo unha na área da casa dela. Não pega trânsito, não aguenta desaforo de ninguém e ganha o seu salário. Isso que eu considero liberdade profissional. Olha só, hein? Essa sobrinha sua, Sidneia, tá demais, viu? Vou aprender a fazer unha com ela. Gostei, hein? E olha só, ela encontrou aí um salário que para ela é satisfatório, num lugar onde ela não tem que gastar, porque é a área da casa dela, e parece que um valor importante para ela é não ter que engolir sapo, né? Não ter que levar desaforo para casa. Então, provavelmente, cliente que vem desaforado, ela também descarta, né? Ela não aguenta nem cliente. Nunca mais. Essa chefe aí, ela não tá nem aí, não. Interessante ver que isso faz sentido para ela, né? Mas ainda falando sobre a questão do pôr os ovos nas cestas diferentes, se você tivesse de frente aí com a enteada da Sidneia, o que você diria para ela que ela poderia expandir, pensando aí em mais liberdade profissional do que ela já tem? Olha, na área de atuação dela, eu diria o seguinte, um conselho que você pode dar para ela, Sidneia, é assim, olha, se ela faz muito bem unha, se ela faz muito bem essa parte, esse trabalho, seria importante que ela descobrisse uma forma de como ela pode levar conhecimento para as pessoas que, assim como ela, em algum momento, também buscaram essa liberdade profissional. E hoje existem muitas plataformas que, com o seu celular, você consegue gravar um vídeo, obviamente que
que a gente sempre orienta que você faça isso de forma organizada, mas que você pode subir um conteúdo na internet, por exemplo, e transformar a sua profissão, a sua atividade também num modelo de aprendizagem. Ou seja, quantas outras pessoas parecidas com a sua sobrinha Sidneia gostariam de iniciar nesse trabalho, mas não sabem por onde começar? Talvez ela poderia fazer isso. De repente, quando ela vê, ela já tem 10 inscritos, 20 inscritos, são 40 pessoas. Os cursos normalmente começam, vou dar um exemplo aqui, óbvio que eu não estou dizendo que é assim, mas se ela começa a cobrar R$ 9,90 um curso com uma aula, 5 encontros virtuais, quer dizer, nesse cálculo, quanto ela ganharia por mês? A gente chuta aí R$ 450 numa conta de padaria, só com um vídeo gravado, ensinando quem quer começar a trabalhar na área também. E olha, R$ 9,90 é um valor extremamente simbólico e carinhoso que o Lincoln está colocando aqui. Se você for atrás de produto digital, você vai ver que eles custam muito mais do que isso. Então, é uma renda aí que dá para fazer, que te dá margem. E é um trabalho que fica acontecendo enquanto você está fazendo outra coisa, né? Tem alguém te assistindo e não necessariamente você está lá. E se você parar para pensar, eu tenho só 40 alunos. Imagina um auditório com 40 pessoas. Né? São 40 pessoas te ouvindo ali, prestando atenção no que você tem a dizer. Se você tira do digital e põe para o físico, assim, pensando no auditório, acaba virando bastante gente, né? Em perspectiva. Olha, essa veia empreendedora dessa mulher. Gente, nossa, o que anda acontecendo? Conte-me. Estamos estudando, né, Suzane? Estamos estudando. Depois eu revelo minhas fontes. Lá vem! Sinto cheiro de coisa nova no ar. O programa acabou, mas dá tempo de mais uma interação? Eu não entendi o que você disse, diretora. Acabou mesmo? Não. Finalmente, fim. Infelizmente acabou-se, a gente não tem a liberdade de continuar fazendo o programa, que a gente realmente tem que encerrar. Você ainda tem que engolir sapo da chefe, Suzane. Ai, que horror. Imagina, ela é uma pessoa leite. Quando ela fala, saem pétalas de rosas. E a risada que eu não ouvi agora? Eu acho que ou ela não prestou atenção, ou sobre ela mesma ela fingiu demência. Lincoln, muito obrigada pela sua presença aqui. A gente encerra esse programa te agradecendo mais uma vez. Tem sido cada vez mais divertido estar com você aqui, Lincoln. Porque agora o Lincoln, assim, eu já me sinto mais íntima dele, então consigo fazer as minhas gracinhas, e quando o Lincoln sorri, isso é muito importante. Antes, sempre muito sério, né? Agora já solto as boas risadas das minhas palhaçadas. Obrigada pela sua presença, viu? Obrigado, Suzane. Obrigado, Ana. Obrigado a todos que estão nos assistindo. E lembrar que liberdade profissional também é uma questão de escolha. Tem que pensar para ver se vale a pena naquilo que você faz. É isso aí, Lincoln. Eu nunca vou contar para o público de onde surgiu esse nosso clique da intimidade, né? Quando surgiu uma coisa sobre nome, né? O Lincoln me deu um conselho. Mas outro dia eu revelo isso aí. Nossa. A partir daquele dia... A Suzaneide, ela tem muitas coisas relacionadas ao nome dela ainda. Inclusive o mistério de qual era o nome que tinha no papel. O Lincoln, você acredita? Ele falou assim, olha, você pode mudar seu nome se você quiser. Mas você já tem cara de Suzane pra mim. Pois é, eu falei, olha, Lincoln, eu vou receber a parte boa desse show. Enfim, gente, o Instagram do Dr. Lincoln Augusto tá passando aí na sua tela. Se você quer mais conselhos, orientações, principalmente dessa área aí de transição de carreira, ele é mentor em carreira e negócios. Então, o Instagram dele é o lugar certo para você estar. Já segue lá, aproveita as caixinhas de pergunta, manda direct, que ele é da casa, conhece os seguidores do Entre Família, vai te atender muito bem. Obrigada mais uma vez, Lincoln. E é isso, Zaene. Pra onde a gente vai agora? Ana, falar de amanhã. Obrigada, né, por essa nossa parceria de hoje. Foi eu gosto incrível. de vir quando é nós duas. Pois é. Boicota o Crise, vem mais vezes. Tá ouvindo, hein, Cristiano? Perdeu, Playboy. Beijo. Continuo gostando de você, Cris. Olha só, amanhã vamos falar sobre Você Sabe Acolher? Você sabe acolher, Suzane? Olha, eu achava que sabia, mas acho que não sei mais. Não, eu vou contar pra você uma coisa. A propaganda que eu recebi de você antes mesmo de te conhecer, quando você ainda estava de licença, na época do Revista, é de que a Suzane é a amiga da nuvenzinha azul. É aquela amiguinha que se você chega rindo, ela vai rir com você. Se você chega chorando, ela vai chorar com você. Então, assim, se tem alguém que eu acho que é a cara dessa pauta, essa pessoa é você. Seja o sentimento que for, a Suz absorve, ela dá o colo, ela dá o ombro, chora junto ou se empolga junto. Às vezes é difícil encontrar alguém para ficar feliz de verdade pelas nossas conquistas, né? E a Suz é essa pessoa, isso é verdade. Isso não estava combinado. Isso é verdade, é alguém que realmente fica feliz quando a gente conquista alguma coisa. Ai, amiga, eu fico feliz, porque às vezes a gente passa assim e de repente pensa, poxa, eu não dei a devida atenção para aquela situação, para aquela pessoa, né? E eu tenho descoberto que eu amo pessoas e gosto muito dessa relação. Acho que 70% de mim. E não é interessante quando você, de repente, está passando por alguém, você pergunta, e aí, tá tudo bem? E, tipo, estranhamente a resposta é não. Porque geralmente a gente responde no automático. Não, tá tudo bem. Aí a gente vai passando, aí a pessoa, não. O que você faz a partir daí, né? É sobre isso que a gente vai falar amanhã. A gente quer conversar sobre como ser um ombro amigo de qualidade, como ser alguém que, ao
ao receber o não, eu não estou bem, sabe o que fazer, né? Sabe como conduzir. Você não vai virar psicólogo amanhã, porque demoram 5 anos para isso acontecer. Mas a gente vai ter uma psicóloga aqui que vai dar algumas orientações sobre como ser um bom amigo e saber acolher, né? E um passarinho me falou que a gente também vai ter a presença de um pastor Fiquei sabendo. para trazer aí esse assunto do ponto de vista bíblico. Então tá um programa super interessante que você não pode perder. Amanhã, a partir das 3 horas da tarde, infelizmente a Ana não vai estar, mas o Cris vai estar. Mas eu vou estar no coração de vocês. Cris vai substituir O ela. Cris vem para me substituir. Exatamente. Beijo. Tchau. Tchau.